Eu queria estar do teu lado essa semana, só para poder olhar nos teus olhos e dizer para você assim: tá vendo aí que o mal se destruiu por conta própria? Tá vendo aí que não precisou debater, não precisou discutir, porque tem gente que achou que iria te derrubar com aquela conversinha fiada, levantando calúnia, difamação, querendo atrasar o teu lado. Aí, Deus entrou em cena. Deus solucionou o problema. Essa semana eu queria cruzar seu caminho para dizer para você: olha no que deu. Porque você entregou na mão certa. Você entregou nas mãos de quem resolve. Eu não sei que horário é esse que você recebe essa palavra, mas sabe o que aconteceu? Isaías 54:17. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperou, e toda língua que se levantou contra ti em juízo, tu mesma condenou, porque tu usou o que Deus colocou na tua mão. Essa semana eu gostaria muito de bater no seu ombro e dizer: olha o resultado, olha no que deu. Mas já que eu não vou estar, vou dizer agora: tá vendo que valeu a pena? Entrega, confia. E o segredo é não debater, porque o mal por si se destrói. Se eu fosse você, eu não passava esse vídeo. Hoje Deus está lhe dando a melhor oportunidade para você fazer uma oração comigo aqui agora. Você é uma pessoa de fé, você é uma pessoa que acredita nos mistérios, nas manifestações e no poder do Espírito Santo. Então não despreze esse momento e faça essa oração comigo, porque eu tenho certeza que a sua vida ela vai melhorar. Coloca o teu nome nos comentários, aproveita e já salva essa mensagem aqui, clicando na seta e colocando lá nos teus status. Outras pessoas vão ser abençoadas. Nesse momento de oração, eu apresento sua vida no nome de Jesus, aonde você estiver, que do alto de sua cabeça ao plantar dos seus pés, todo o seu corpo seja tocado, seja tomado e seja abençoado no poderoso e bendito nome de Jesus Cristo. Eu entrego tua vida em oração hoje e que o Espírito Santo repreenda todo o mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Antes que você saia da mensagem da oração, deixa um amém nos comentários e que Deus te abençoe. Alguém vai passar muito mal quando ver o tamanho da bênção que Deus vai colocar, bem na palma das tuas mãos. Você acredita em mensagens proféticas? Você acredita nas revelações de Deus? Está escrito em Amós 3:7. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem antes revelar aos seus servos, os profetas. Deus, Ele me deu clareza nessa mensagem aqui para eu te dar esse alerta. Tem gente que vai ficar com raiva de você, vai ficar chateada, com ódio, os olhos assim, ó, todos vermelhos de ira, porque vão ter que ver o que Deus vai fazer na sua vida. E Deus não vai fazer porque Ele lhe deve satisfações. Deus vai fazer porque Ele lhe deve promessas. E quem não queria ver a promessa de Deus acontecendo na tua vida, vai ter que ver acontecer, se concretizar. Como mensageiro hoje eu venho te dizer isso aqui: se prepare para levantar a mão para o céu e dizer glória a Deus. Tem gente que não quer, mas vai ter que ver a honra e a promessa de Deus se cumprindo em tua vida. Toma posse e recebe em nome de Jesus. Sorriso no rosto e às vezes até lhe abraça, porque você não consegue conhecer o que passa no coração de uma pessoa. A falsidade, ela caminha ao lado de quem é leal. Judas era traidor e caminhou ao lado do homem mais leal da face, não da terra, mas do universo. Aonde existe lealdade, no contorno tem falsidade. E tem gente que fala com você
com um sorriso no rosto, mas o coração cheio de falsidade. Eu venho hoje te alertar. Toma cuidado. Provérbios 4:23 diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Esse coração de Provérbios 4:23 é o coração alma, entendimento, raciocínio, não ser impulsivo. Porque às vezes você acredita no sorriso, mas não desconfia do coração. Abre teus olhos. Deus lhe parou aqui hoje para te dar esse alerta. Fica esperta. Olhos ligeiros e ouvidos atentos. A falsidade está à volta de todos aqueles que querem ser leais. Se cuida e que Deus te abençoe. Tem muita gente perdendo o tempo da vida, observando quem vai e quem vem, se esquecendo de aproveitar o que Deus tem dado de graça. Hoje Deus mandou falar contigo. Para de observar quem foi, quem comprou, quem conquistou, quem deixou de ir. Se preocupa com a tua história. Deus te deu uma vida para cuidar dela. E às vezes você perde seu tempo observando o que não tem nada a ver com a tua história. Olha que maravilha. Tá respirando sozinha? Dê glória a Deus, porque tem gente no hospital precisando de balão de oxigênio. Conseguiu andar sozinha? Agradeça, porque tem gente que não consegue. Tá na cadeira de roda. Conseguiu comer sozinha? Agradeça 2 vezes, porque tem gente que não tem comida e também não consegue mastigar. Não se preocupe com o que está acontecendo à sua volta, na vida de segundos e terceiros. Foque no que Deus mandou você fazer, viva a sua história e deixe cada um seguir seu caminho. No demais, o resto é contigo. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que tramaram com teu nome só esse ano não foi brincadeira. Teve gente que fez de tudo para te entristecer, para te tornar uma pessoa mais amargurada, para te deixar uma pessoa triste. Teve gente que fez até isso aqui, ó. Arrancou o chinelo dos teus pés, que era para ver se tu ia suportar a temperatura do chão ou se tu ia pedir ajuda de novo. E o que foi que tu fizesse? Suportasse. Ai, Deus me trouxe aqui para te dizer isso. Muitas pessoas que se levantaram contra a sua vida não entenderam ainda que quem te sustenta é Deus. Quem te segura é Deus. E mesmo que algumas pessoas queiram tirar de você o que Deus tem te dado, é tentativa em vão. Esse ano não vai terminar sem antes Deus colocar no olhar dos seus inimigos aquilo que Ele te prometeu. Eu vim aqui só te entregar essa resposta de Deus. Se prepare, porque esse ano não termina sem Deus dar uma grande virada na tua vida. Se você crê na virada de Deus, já escreve Eu Tomo Posse e que Deus te abençoe. As 3 palavras com a letra P que Deus mandou dizer para você hoje. Primeiro P da sua vida é providência. Deus manda te avisar que tem muita providência em todas as áreas que você esperava chegando para a sua vida. O segundo P da sua vida hoje se chama proteção. Deus está protegendo você, livrando do mal olhado, livrando das más línguas, das investidas furiosas de Satanás e daqueles que fingem ser boas pessoas, mas se tiverem uma oportunidade, atacam você. E o terceiro P é o P da prioridade. Você foi alternativa para algumas pessoas, mas Deus fará uma limpeza, Deus fará uma faxina e tornará você prioridade apenas na vida de quem realmente lhe considera como uma prioridade. Esses 3 P's
se concretizarão na sua vida. Proteção, providência e prioridade. Se você recebeu essa mensagem, deixe um amém aqui nos comentários, só para entrar em concordância. E depois de hoje, toma cuidado. Muita inveja vai se levantar. Mas os 3 P's, providência, proteção e prioridade, da parte de Deus, acontecerão na sua vida. Seja sincera nisso que eu vou te falar aqui. Você assume que você é culpada de algumas coisas na sua vida e nem tudo foi acidente ou foi incidente? Você concorda que algumas dificuldades na sua vida foi você quem trouxe para perto? Você concorda que algumas coisas só saíram do controle porque você permitiu? Concorda? Você concorda que tem gente que não deveria fazer parte do seu dia a dia, das suas atividades, do seu cotidiano, mas você trouxe para perto? Concorda? Se sim, fala aqui para mim. Se não, também fala e nem precisa continuar ouvindo. Porque hoje, Deus me mandou dizer para você que existem culpas que são exclusivamente suas. Existem problemas que você trouxe para a sua vida. Presta muita atenção. Livro de Jonas, capítulo 1. Deus disse: Jonas, vai até a grande cidade de Nínive e apregou-a contra ela. Jonas temeu, teve os seus motivos e foi para Tarsis. Quando Jonas chegou em Tarsis, ele pegou a embarcação lá no cais de Jope, na direção de Tarsis, fugindo, saindo fora daquilo que ele deveria fazer. O que acontece é que Deus, para chamar a atenção de Jonas, manda uma tempestade. E aonde é que a tempestade cai? Dentro do barco de quem nem tinha nada a ver. A tempestade só caiu naquele barco porque Jonas estava lá. Entenda que às vezes alguns problemas são atraídos pela pessoa que está perto de você, pela pessoa que você decidiu trazer para próximo. Você já teve aquela experiência, desculpe as palavras, mas eu estava procurando aqui um meio mais centrado para lhe dizer. Você já teve aquela experiência que você deu a mão para a pessoa, você estendeu, você quis ajudar, mas no final de tudo aquela pessoa só quis subtrair você? Você já teve essa experiência? Quando você olhou à sua volta e percebeu que o que queriam de verdade era apenas tirar proveito. Mas você deu a mão, você ajudou. E de tanto você ajudar, no final o problema só sobrou para você. O problema só recaiu em você. Agora me fala, você lembra dessa experiência? Você lembra que você já deixou de fazer por você para fazer pelos outros? Você também lembra que você já fez questão de colocar a mão no fogo para defender fulano, colocar a mão no fogo para defender ciclano? Lembre-se de uma coisa, você não é Jesus. Eu tenho que agir como ele agiu. Está disposta? Eu ainda não cheguei nessa estatura. Deus conhece minha condição. Deus sabe os meus limites. E também Deus nos dá sabedoria para entender que algumas pessoas, enquanto tiverem chance de tirar proveito de você, elas vão tirar. Elas vão trazer o problema até você. Elas vão trazer a dificuldade, a tempestade, o forte vento, o embaraço. Aí você precisa ter maturidade. Quando Jonas pisa no barco, a tempestade acompanha ele. Porque uma pessoa que tem coisas más resolvidas, uma pessoa que possui pendências, e eu vou te falar isso aqui como um homem espiritual, como um homem que tem visão do que Deus já me mostrou.
Quando uma pessoa tem débitos com coisas espirituais, não brinca com o que eu vou te falar, não. Deus é um ser espiritual. Ele é onipresente, onipotente e onisciente. E o Deus que nos dá a visão, o Deus que deu visão aos profetas, o Deus que levantou os sacerdotes, os pequeninos dos tempos anteriores, ainda é o mesmo Deus que levanta os dos tempos atuais. Deus da visão, Deus da sabedoria. E eu vou te dizer isso aqui olhando bem nos teus olhos. Algumas pessoas só querem tirar proveito de você. Só querem se utilizar do abrigo que você tem para dar. Só querem se utilizar do conforto que você tem para oferecer. Ora, eu sei que às vezes a gente fica até na dúvida se estende a mão ou não, se ajuda ou não. Mas sabedoria de Deus é necessária. É muito importante você pedir a Deus a sabedoria necessária. Sabedoria do alto para dizer, Senhor, e aí? Me dá uma luz, me dá uma direção. Os discípulos oravam. Atos dos Apóstolos é um livro que vai mencionar o povo orando, os eleitos orando, pedindo a Deus o direcionamento. Paulo tentou entrar em 2 cidades, passou pela Frígia e pela Bitínia. O Espírito de Deus o impediu. Depois você lê Atos 15, Atos 16. Por esse intermédio de texto aí você vai ter uma noção. O próprio Deus ainda dá sabedoria. Deus não se submete aos dogmas humanos. Algumas pessoas querem definir Deus pelo que elas pensam. Deus é o que Ele é, independente do que eu ache, do que eu acredite e do que eu pense. Se Ele quiser mostrar, Ele vai mostrar. Se Ele quiser permitir eu quebrar a cara pela minha teimosia, Ele vai permitir. Mas uma coisa é certa, Deus é um mistério insondável. Ninguém compreende Deus na sua essência. Eu te digo, a presença de uma pessoa problemática atrai o problema. E eu volto a falar. Quantas vezes você não foi a culpada da situação? Quantas vezes você não trouxe o problema para si? Eu vou te dar um exemplo claro. Quantas mulheres não estão sendo machucadas, agredidas dentro dos seus próprios lares, cuspidas no rosto, espancadas na face, humilhadas na sua integridade, perderam sua integridade como ser humano, como mulher, como donas do lar, como mãe, porque estão nas mãos de crápulas e estão subjugadas por um jugo humano, que dizem que você tem que carregar essa cruz e você precisa submeter aos bufetes do seu esposo e vice-versa, porque tem homem que passa por isso. E você não pode desfazer desse pedaço de metal. Deixa eu lhe falar uma coisa. Primeira coisa importante. Não dá para seguir uma caminhada com pensamentos diferentes. Jesus Cristo disse, se um cego guiar o outro, ambos cairão em cova. Como é que pode uma dona do lar querendo seguir uma vida a dois e o camarada do outro lado só aprontando? Como pode um homem querendo constituir uma família e a mulher do outro lado só aprontando? Isso é uma subserviência de jugo humano. Você pode se livrar desse problema, sim. Traição não é o ato sexual consumado. Traição começa desde um pensamento até um comportamento corriqueiro, quando a pessoa trai a dignidade, quando a pessoa trai a idoneidade do outro, quando a pessoa trai a moral. Traição não é somente consumar ato. Eu também traio quando eu desrespeito, quando eu desmoralizo, e ninguém precisa passar por isso. Eu sei que isso aqui gera uma brecha muito grande para um debate escabroso, mas eu quero que você entenda que algumas problemáticas, algumas dificuldades, algumas coisas você tem o controle de resolver. Não traga, não aproxime, não se associe com coisas que sugam, que pegam a sua paz. Você sabe o quanto você já lutou para chegar onde chegou. Pega isso aqui como direção de Deus. Você sabe o preço que você pagou. Algumas coisas você precisa ver
e deixar exatamente onde elas estão. Oh, glória! Você tem que deixar onde elas estão, querida. Tem que deixar lá. Passei, vi, vou deixar lá. Eu não sei o que está acontecendo. Deus está trabalhando ali. Tu entendeu isso? Tá entendendo? Então escreve aqui, eu tomo posse e eu creio. Escreve, eu tomo posse. Escreve, eu tomo posse e eu creio. Escreve.